Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, Boa 13 de noite. julho de 2026, estamos iniciando mais uma reunião da Comissão de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial, né, em conjunto com a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, né. Hoje vamos ter aí uns assuntos muito interessantes sobre o ECA digital e todos esses impactos aí que ele está trazendo, né, todas as consequências deles. Temos dois grandes especialistas aí na área de criança, na área digital, que são a Letícia e o Paulo Galvão, né? E acho que vamos ter aí uma noite de muito aprendizado. Então sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra aí para a Viviane. Obrigada, Paulo. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela presença. Letícia e Paulo, obrigada aí pelo topar o desafio aí de falar sobre o ECA Digital, que é um assunto muito interessante, né? E até uma Sim. data que foi escolhida a dedo, né, Letícia? O dia de hoje. Acho que você vai comentar um pouquinho sobre isso, né? Só queria dar um aviso rápido antes da gente começar. No dia, eu sei que está um pouco distante, mas é bom vocês reservarem as agendas, tá? No dia 13 de novembro, daqui a exatos 4 meses, nós vamos ter um simpósio sobre direito digital, que vai ser na São Judas, é uma sexta-feira, vai ser das 7 às 22 horas. O que acontece? A nossa comissão foi convidada, assim como todas as comissões de São Paulo e do ABC, que tem comissões de direito digital, né? Esse é um evento que era organizado pelas comissões que ficavam na Zona Leste, agora eles estão expandindo. Então, eu acho que vai ser um evento bem interessante, né? E reservem aí para participar, tá bom? Nós não vamos fazer palestras, eles vão convidar palestrantes, né? Nenhum presidente vai fazer palestra, eles vão convidar palestrantes, né? Eles ainda estão fechando a programação, mas já deixem a agenda reservada, tá bom? Eu achei bem interessante, assim, achei muito legal, tá bom? Aí agora eu passo para a Letícia e para o Paulo para fazer a apresentação. Posso começar, Paulo? Pode começar. Pode. Então, boa noite a todos. Fazer minha autodescrição, sou mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos, e atrás de mim tem um monte de máquina de café. Então, hoje eu recebi um desafio numa data muito especial para nós falarmos sobre o ECA Digital. Não sei se todos sabem, hoje, dia 13 de julho, é o dia que comemora que foi promulgado o ECA em 1990, então o ECA hoje faz 36 anos, e falar um pouquinho sobre o ECA Digital é um grande desafio, principalmente porque é uma normativa muito recente, uma normativa que está nos pegando de forma, para quem atua com o direito da criança e adolescente, está nos pegando de maneira, na sua prática, de forma bem, né? Porque eu não sei se vocês sabem, as grandes fintechs de internet, Facebook, TikTok, tudo começaram a notificar perfis que aparecem crianças, para que haja autorização digital. Então, já efetivamente já começou, inclusive já foram vários perfis derrubados por conta de não ter autorização digital. Por quê? Porque Autorização judicial, né, Letícia? Ação judicial, alvará judicial para que... Isso, tá. Não, perfeito. É que você falou autorização, eu entendi daqui digital, na verdade. Autorização judicial. Judicial, não, perfeito. Tá, judicial. desculpa. Porque sem autorização judicial, perfis que tenham no Instagram crianças e adolescentes, mesmo que não faça comercialização, se eles percebem algum tipo de viés de promoção, eles estão notificando. Então, eu estou com uma batelada de pedido nesse sentido. E ao estudar a lei, acho interessante de começar a apresentação, antes ao estudar a lei, o que eu percebi? Que você precisa de dois tipos de autorização. Um é a autorização judicial para a veiculação de promoção, propaganda, dentro dos perfis, dentro das redes sociais. E o outro, quando for feito alguma contratação de agência de publicidade, você precisa de um alvará judicial para cada ação. Então, isso encareceu
muito a vida de pais que trabalham com conteúdo digital direcionado para criança e adolescente. Principalmente quando, por exemplo, vai ser feita uma série, uma websérie, como era feita, né? Essa websérie, para ser comercializado, que vai ter uma monetização, uma rendabilização disso, rendabilização, acho que é a palavra certa, em relação a isso, o que acontece? Você precisa também de uma autorização judicial, como já existia uma lei que previa trabalho infantil na televisão e nas rádios. Então, muita coisa está sendo nova, muita coisa está sendo usada para que o ECA digital esteja em vigência, tá? Eu vou compartilhar a minha apresentação, mas, gente, eu sou, como eu disse para vocês, eu sempre fui, eu sei fazer bastante coisa, mas compartilhar é um zero à esquerda, tá? Mas eu acho que eu já treinei, eu já compartilhei. Eu vou compartilhar aqui, eu fiz em PDF. Só um minutinho que eu vou... Que tem uma maneira que você compartilha essa tela, mas eu não sei. Alguém sabe me dizer como é que eu compartilho essa tela? Página... Tem um jeito que você compartilha a tela, acho que é ferramentas. Peraí. Eu estou tentando compartilhar minha apresentação. Tá aparecendo F11. Tá. F11 do PDF? No meu não tem F11, vai até F... Ah, tá, F11. Apareceu para vocês ou não? Não mudou nada, né? Tá aparecendo só. Só tá aparecendo? É que tem eu treinei, mas eu não sei o que eu fiz, que agora eu destreinei. Peraí. Eu vou ter... Aqui, eu acho que é aqui. Apareceu a tela inteira para vocês? Não. Talvez tá escrito assim. Não, talvez ele abriu, porque a gente está vendo uma tela com os thumbnails da sua apresentação. Então, tá escrito blueprint. Talvez mas está aparecendo o blueprint? Não. Está aparecendo o PDF-X, ECA Digital e as... 15 mas a parte de baixo... 15 slides. Mas está aparecendo o slide azul? Bem pequenininho. Como número 1, pequeno. Exato, está tudo pequeno. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Eu acho que talvez você está projetando o PDF, não a imagem. Peraí. E agora mudou? É que eu sou uns... Ah, tá. Eu já sei que vocês estão vendo. Tá. E agora voltou a aparecer? Ainda não carregou. Uma tela de blueprint, escrito blueprint do conteúdo digital? Não. Não está aparecendo? Não. Peraí, deixa eu tentar de novo. Share. Quando Gente, eu sou aparece todos aqueles slides, e agora? Um xizinho. Agora Aí, sim. garota! Agora Ele sim. só tá cortado. Agora está muito grande. Mas vocês conseguem enxergar? Está aparecendo a metade de cima da lâmina. E não aparece tudo? Não, agora você encerrou, né? Porque... Não, agora eu encerrei, porque eu preciso ir para a janela aqui. Eu tinha deixado tudo no esquema. Agora apareceu. Tá só a parte... Eu acho que... não sei se é integral. São 6 mãos que aparecem e um triângulo. Acho que está certo. Isso. Agora está certo. Tá certo. Está escrito assim, blueprint do conteúdo digital. Por quê? Isso. Porque tudo na internet, quando você está de acordo com o que está na internet, você recebe um selo azul. Inclusive os novos perfis, não sei se vocês repararam, que agora você consegue comprar esse selo azul, né? Antes você fazia por merecer esse selo azul, agora você compra esse selo azul, tá? Mas para você manter esse selo azul, que é um selo que aparece lá, por exemplo, se for ver o meu perfil no Instagram, vai aparecer o selo azul, que quer dizer que meu perfil está de acordo com todas as regras digitais dentro do que as plataformas determinam, tá? Então, vamos lá. Próximo slide. Como é que surgiu a necessidade dessa normatização em relação ao ECA digital, tá? Eu não sei se vocês lembram, existia um aplicativo que foi o primeiro na década dos anos 2000, que chamava Rabo Hotel,
que você montava uma salinha, né? Ele chegou no Brasil só em 2007, então foi os primeiros mundos digitais, e não tinha verificação da faixa etária. Então, desse Rabotel tinha moedas para você montar o seu hotel, fazer as suas coisas. E começou esse Rabotel tinha isso como se fosse um mundo virtual. E ele foi, como é que eu vou falar? Ele foi desvirtuado do objetivo dele, começou o oferecimento de serviços não muito profissionais, serviços sexuais. Nesse Rabotel começou moedas sendo utilizadas para que as crianças tivessem acesso, porque as crianças queriam montar seu hotel, mas daí começou esse contato direto com o mundo digital nesse Rabotel. E nisso foram surgindo, porque antes as crianças e adolescentes elas acessavam por onde a internet? Dentro de casa era muito difícil, então eles iam na Lan House. Então não era todo mundo que tinha dinheiro para ir para a Lan House era cara, né? Então o que as pessoas faziam? O smartphone, agora o smartphone disponível na mão, a exposição de crianças dentro desse mundo digital foi muito alto. E daí chega a década de 2014, 2018, que começaram a surgir o desafio da baleia azul, do Momo, que eram desafios onde as crianças incentivavam as crianças a se cortarem, as crianças fazerem desafios que expunham elas até a morte, inclusive com a baleia azul e do Momo, né? Não existia moderação nenhuma nas redes sociais. Daí, com o surgimento da pandemia, houve uma explosão de tempo de tela e hiperconectividade de crianças e adolescentes. E o acesso pelo Discord. Eu não sei se todo mundo conhece, o Discord é uma plataforma onde você troca informação e você conversa com as pessoas. E não tem nenhum controle. Inclusive, hoje, o Discord é utilizado por pessoas tipo da Deep Web, da Dark Web, para que sejam trocadas informações que não haja monitoramento. Então, crianças e adolescentes entram nessas salas e são expostas a determinados conteúdos, principalmente relacionados à exploração sexual online, né? E no TikTok também. Eu não sei se vocês sabem que no TikTok o controle parental não é muito feito. Inclusive, aconteceu um caso desses de TikTok da minha família essa semana. A minha sobrinha, ela tem TikTok porque ela gosta, mesmo com o controle parental, ela gosta de ver aqueles vídeos de slime, vídeo de joguinho e tal. Eis que ela abriu uma live, e na live que ela abriu, começaram a aparecer pessoas que não estavam dentro do perfil dela fechado. Outras pessoas. Minha irmã, quando descobriu, quase matou minha sobrinha, né? E tirou o celular, tirou tudo, tirou o TikTok. Porque o TikTok não tem o controle parental que as outras redes têm. Por exemplo, normalmente é acionado mais a Meta, né? Por conta do Facebook, WhatsApp, Instagram. Por conta disso, eles têm um maior controle parental, mas no TikTok não existe tanto controle parental, né? Em 2024, 63% dos adolescentes já estão impactados por jogos e apostas online. Então, antes a Bets, aquele negócio de bets, de apostas online, não tinha controle de idade. Então, qualquer pessoa podia apostar. Inclusive, nós temos um grande número de adolescentes e adultos, né, na fase de 18 a 20 anos, viciados, né, nessas apostas online. Por quê? Porque você tinha vários tipos de contrapartida. Vamos jogar o jogo do tigrinho. Essas ferramentas digitais fazem o quê? Eles são feitos por algoritmos enviesados. Então, eles vão traçar perfil, ela vai deixar ela ganhar. Lembra aquele jogo de bolinha que tinha no Centro Cidade? A bolinha, que a pessoa não tinha acesso ao controle? Então, ou colocava uma pessoa para ganhar, para que aquela pessoa poder não ter acesso, para que aquela pessoa possa ser enganada. Só um minutinho, gente, por favor. Para que aquela pessoa possa ser enganada. Então, isso era feito de forma digital. E o que acontece? As Big Techs, que são Facebook, mais a Meta, né, e outras, elas tiveram um lucro só em 2010 de 192 bilhões, né? Em 2024, com acesso de crianças e adolescentes e de outros públicos enviesados, isso aumentou para 1,79 trilhão. Gente, é muito dinheiro. E se a gente for avaliar quanto isso impacta na vida de crianças e adolescentes, isso é absurdo, né?
E o que acontece? Nas redes sociais, a gente acha que só tem a promessa da conexão, da amizade, de estabelecer vínculos, principalmente do público neurodivergente, que tem mais dificuldade de habilidades sociais, mas não é isso. Eles vendem uma superfície amigável, mas não é isso. Tudo tem alguma outra coisa por trás. Inclusive, as Big Techs, elas tinham um negócio que chamava perfilização, que eles traçavam perfis e ofereciam coisas para a criança, conforme a idade da criança e do adolescente. E isso causou um grande impacto até na saúde mental dessas crianças e adolescentes. E por conta dessa realidade do código, teve o ano passado aquele experimento Felca, né? Que a conta foi zerada no Instagram e passou a receber conteúdo de sexualização infantil apenas navegando organicamente. E a tal a machosfera. O que é a machosfera? São canais misóginos que captam crianças e adolescentes para que haja o perfil daquele macho alfa, que faz com que os meninos tenham aquele perfil que maltratem as meninas, que menina não serve para nada. Inclusive, isso é direcionado para o Discord. Então, esse Majosfera, o FRJ mapeou 137 canais misóginos que expunham, porque não tinha controle parental, que expunham crianças e adolescentes. Então, essa codificação, a gente não consegue dimensionar o que é exposto na internet, né? Aqui, ó. O paradoxo político. O que aconteceu? Tudo começou a tentar regular essas big techs e tal, por conta do PL da fake news, PL 2630 de 2020. Ele tentou regular a desinformação e não deu muito certo, né? Foi um fracasso. Daí, o que aconteceu? Desse contexto da PL da fake news, crianças e adolescentes estavam sendo impactadas por informações inverídicas, né? E daí surgiu o PL 2628, de autoria do deputado Alessandro Vieira, que mudou o foco. A estratégia não é de focar em verdade e mentira, e focar exclusivamente no cuidado com os cérebros em desenvolvimento. Então, o PL da fake news não deu certo, então vamos proteger o quê? Crianças e adolescentes. E o que aconteceu? O PL... Por que o ECA digital foi aprovado e o PL da fake news não foi? Porque foi utilizado uma construção técnica robusta. Não adianta, uma coisa que eu falo até para alguns deputados, algumas pessoas que eu tenho contato, que são vereadores, deputado estadual e deputado federal, no sentido de que não adianta você construir projetos de lei sem construção técnica. Por quê? Porque ele vai ser derrubado no primeiro momento. Então, quando muitas mãos se unem para criar um documento, um projeto de lei, é muito mais fácil que ele seja aprovado. Foi o que aconteceu com o ECA Digital. O ECA Digital é um projeto de lei que foi construído por várias mãos, independente se você era de direita ou de esquerda, mas para proteger as nossas crianças e adolescentes, tá? E o que aconteceu? Por que foi muito incentivado a aprovação dele? Em 6 de agosto de 2025, o Felca lança um documentário, Adultização. Esse documentário dele explodiu a bolha da web e fez com que pessoas que não estavam vendo o que estava acontecendo com crianças e adolescentes, inclusive pais que vivem dentro da bolha, a observar o que acontecia dentro dos dispositivos eletrônicos. Porque, vamos ser sinceros, muitos pais que têm crianças e adolescentes em casa, eles estão cansados pra caramba, ou também, às vezes, tem alguns que não fazem nem questão de verificar. Porque criança e adolescente dá trabalho. Sinceramente, às vezes, enche o saco. E é mais fácil você colocar um dispositivo na mão de uma criança e adolescente e falar assim, agora eu vou relaxar 5 minutos, agora eu vou lavar uma roupa, agora eu vou fazer alguma coisa dessa. E se esses dispositivos sem nenhum controle parental, é muita exposição. Foi isso que o Felca colocou no documentário dele. Em 11 de agosto, diante dessa repercussão, a sociedade civil, ela se mobiliza junto com uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota. 19 de agosto, o projeto de lei entra com uma votação de urgência e 20 de agosto o projeto é aprovado por consenso. Por quê? Porque o ECA Digital não tratou-se de
você ser direita e esquerda, tratou-se de proteção às nossas crianças e adolescentes que estavam expostas a um mundo muito obscuro dentro da internet, tá? O que mudou, tá? Antes do ECA digital, o que acontece? A verificação de idade, a pessoa apertava o botãozinho, tem mais de 18 anos. Agora, não, precisa de mecanismos técnicos reais e auditoráveis sem autodeclaração. Precisa que verifique necessariamente se é a idade daquela pessoa que está acessando determinadas coisas. Privacidade. Ai, os botõezinhos, tá. Ai, configurações completas para coletar o máximo de dados. Hoje, não. Hoje, uma criança e adolescente pode acessar um site de jogo sem compartilhar a informação deles. Então, isso é um ponto positivo. Publicidade, o perfilamento comportamental. Direcionado, inclusive, para crianças e adolescentes, hoje não pode. Você não pode ter mais o perfilamento. O que é esse perfilamento? Você traçar um perfil. Quem está acessando é uma criança de 12 anos que gosta disso, ela gosta de ter compensação, que quando ela joga Roblox, ela quer ter ficha para comprar roupinha, para comprar isso. Então, vai aparecer isso, vai aparecer mais propaganda para que ela assista mais vídeos, para que ela seja incentivada a comprar determinados produtos, ou incentive os pais para comprar determinados produtos, para que ela ganhe aquela moedinha para comprar a roupinha da bonequinha, ou a armadura do bichinho do Roblox, tá? A moderação era reativa e lenta, dependendo de judicial. Agora, o dever de remoção é imediata, dentro das regras que existem. E o fim da autorregulação, a verificação da idade, o que acontece? Os sistemas operacionais, as lojas de aplicativo, eles vão verificar a idade da pessoa dentro da Apple Store da Google Play, né? Depois eles vão analisar os sinais de app, se realmente aquela criança tem a idade adequada para acessar aquele tipo de aplicativo. E a rede social adapta a experiência e bloqueia o acesso, sem coletar documentos ou dados biométricos da criança. Então, por exemplo, eu não sei se vocês acompanharam que do Roblox derrubaram contas de crianças e adolescentes absurdamente. Hoje, no Roblox, para você acessar, você tem que ter uma idade específica. Essa minha sobrinha, ela tinha 10 anos e jogava um negócio que era 100 Noites da Floresta com a minha filha. Que era um negócio que era um desafio que você podia... você tinha que construir alguma coisa na floresta. A partir de 12 anos, você consegue. Minha filha tem 12 anos, você consegue acessar isso no Roblox. A conta da minha sobrinha foi automaticamente, porque ela tem 10 anos, foi automaticamente derrubada. Porque foi aferida a idade dela. E antes, por exemplo, aparecer para minha filha, você pode comprar isso ou aquilo, hoje ela não pode comprar mais nada. Ela precisa que eu autorize a compra por meio de cartão de crédito, onde vai verificar meus dados, autorizando ela a comprar isso. E a regra de ouro, que traz no artigo 13 do ECA Digital. Os usos de dados não podem usar nenhuma outra finalidade. Você vai verificar a idade de quem está acessando, só para você ver a idade. Você não pode usar isso para você publicizar, para você usar para publicidade, tá? E o ECA Digital traz nos artigos 17, inciso 4, tempo de tela. Então, você consegue limitar o uso, você consegue monitorar. Hoje tem um aplicativo dentro do Google que chama Family Link, que você determina o que a criança e adolescente pode acessar. Então, por exemplo, ela até acessa o Roblox, mas ela pode... por exemplo, a minha filha, ela tem o Family Link, que ela pode acessar a internet durante o período letivo de 2 horas. Fora isso, a gente amplia um pouco mais por conta das férias, 4 horas, mas ela não pode acessar determinados links. Bloqueio de estranhos. Isso, quando você é perfilado a criança e adolescente, quando você tem até acho que 16 anos, você não pode trocar mensagem com criança e adolescente. Porque antes era o festival de mandar dedo do meio, mandar absurdos para crianças e adolescentes, e até captar crianças e adolescentes para mandar imagens sexualizadas em troca de moedinhas, que era absurdo. Então, o estranho não entra mais em contato com crianças e adolescentes. Geolocalização é bloqueado, então o artigo 17 determina isso no ECA Digital, e vinculação de contas. Contas de menores de 16 tem que estar vinculada com uma conta de uma pessoa, de um adulto, menores de 16. Então, por exemplo, todas as contas que a minha filha tem estão todas vinculadas com o perfil do meu marido, tá? E quais são as ameaças que aconteceram e quais foram o antídoto legal apresentado
cueca digital e qual a referência legal para que a gente tenha uma base técnica para quando alguém for perguntar isso para a gente, tá? Cassinos virtuais, bets, é proibido, não pode, mas o que é o Lotbox? Lotbox é você oferecer, por exemplo, moedinhas para crianças e adolescentes baseado de publicidade de jogos de azar. Então, é proibido o Lotbox para crianças e adolescentes, não é permitido. Exploração comercial silenciosa, redes sociais captando dados históricos de navegação de crianças e adolescentes para depois bombardear as crianças com publicidade. O artigo 22 do ECA Digital já veio com 2 pés no peito proibindo o perfilamento. É crime usar dados de menores para adicionar anúncios comerciais. Então, por exemplo, aplicativos direcionados para crianças e adolescentes, dificilmente está aparecendo agora anúncios comerciais. Aqui da criatura. Se aparecer, eu denuncio, né? Porque não é para aparecer. Adultização e monetização. Algoritmos premiando imagens sexualizadas de pré-adolescentes para gerar cliques. Então, você não verifica se às vezes, porque tem agora, não sei se vocês sabem, tem um negócio na internet que você coloca no Close Friends. Muitos adolescentes estão fazendo Close Friends que eles só compartilham determinados conteúdos no Close Friends. E tem um outro nome que me deu branco, depois eu compartilho com vocês na hora que eu lembrar, que é um perfil paralelo que você faz dentro de um aplicativo, onde só o seu perfil fica aberto para quem é seus amigos, para quem você quer, e seu pai e sua mãe, na hora que eles acessam, eles não têm acesso. Tem isso também, né? E é proibido a monetização de conteúdos sexuais de criança e adolescente, artigo 23. E uma coisa que acontece, as plataformas já faziam isso desde 2018. Conteúdo de foto quando é mais criança, né? Quando é criança de biquíni, eles derrubavam o perfil sem perguntar. Então, por exemplo, uma vez a gente tinha um perfil, nossa página Crianças Especiais, a gente não foi derrubado porque a gente é selo azul e tal. Uma mãe mandou pra gente uma foto de uma criança sexualizada com biquíni, a Meta identificou aquilo como uma criança sendo sexualizada. Não era uma criança de biquíni. A Meta sinalizou a nossa página como página perigosa durante 6 meses, e a gente ficou com restrição da página. Então, foto de criança e adolescente de biquíni, não, nunca. Tá? Isso é proibido. E se, por exemplo, eu vou postar uma foto da minha netinha, da minha filha na praia. Não vai postar. Porque vai cair seu perfil, porque existem algoritmos rastreando esse tipo de coisa, tá? A tolerância hoje em dia tá 0. As ferramentas, quando verificada a exposição de crianças e adolescentes, a remoção é imediato. O dever de cuidado é um dos deveres estabelecidos no ECA, que é imediato. Então, o que acontece? Pegaram uma foto de uma criança, do adolescente, e mudaram a cara dela com IA, né? Pegaram o corpo de uma pessoa e sensualizaram. O que eles estão fazendo? Que está acontecendo muito com com jovens com síndrome de Down. Eles pegam a IA, mandam criar pessoas com síndrome de Down e fazem vídeos sexualizando jovens aproximadamente de uns 16, 17 anos com síndrome de Down. Isso é proibido. Então, o que acontece? Você denuncia isso, tem um perfil nas redes sociais, tem um negócio para você denunciar, e você pode encaminhar para o Ministério Público ou para qualquer órgão que regulamente isso. Mas o que acontece? A denúncia não pode ser anônima. Então, muitas pessoas não denunciam com medo de serem expostas, né? Eu tenho medo de ser exposta, eu denuncio, mas tem muita gente que tem medo, né? Porque depois, se você faz isso com uma pessoa que seja um hacker, ele derruba seu perfil, ele sequestra seu perfil. Então, tem muita gente que tem medo por conta disso, porque a internet, ela parece terra de ninguém, mas existem muitas regras, mas também existem muitas quebras de regras, né? Ação imediata, remoção imediata do conteúdo, quando for conteúdo de exploração sexual, mutilação, o cyberbullying, é derrubado imediatamente, não precisa de ordem judicial. As plataformas têm que deter os dados dos infratores por 6 meses para até investigação investigação policial. E é obrigação, como a gente fala aqui do artigo 227, que é a obrigação da sociedade, do Estado e dos pais reportarem qualquer coisa que aconteça com criança e adolescente, principalmente na rede de aliciamento.
E aqui, a proteção contra os abusos. No artigo 32 do ECA Digital, mecanismos para punir a ferramenta de denúncia, censura e perseguição, tá? E quando a gente fala de corresponsabilidade, é aquilo que eu tinha falado para vocês. Dentro do artigo 227, que trata, que fala sobre a responsabilidade em relação a crianças e adolescentes, da Constituição Federal, e acho que é artigo 4º do ECA, é responsabilidade da família, do Estado e agora da sociedade também, né? Então, a sociedade, eles colocaram no artigo 31, as plataformas digitais têm que ter esse dever de cuidado. Eles têm que projetar por sistemas seguros que removam o risco e sejam transparentes. Não adianta só você falar, eu estou fazendo isso. Não, você tem que ter relatórios semestrais disso. O Estado fiscaliza e regula sem vigilância massiva. Ele audita esses processos de riscos. E a família tem que estar de olho. Gente, controle parental é algo que precisa ser feito. Não dá para você deixar a criança sozinha na internet. E se deixar fica do lado ouvindo o que a criança está fazendo, né? Porque também a gente não pode só, porque hoje em dia, antigamente, mas antigamente não tinha isso. Porque os pais ficavam em casa, as crianças ficavam na rua, hoje não tem tanta coisa. Hoje em dia, você bota uma criança para brincar na rua, você tem o risco de ela ser morta, assaltada, sequestrada, e desce no prédio, não desce com ninguém, menor de 12 anos, você faz o quê? Então, os pais precisam trabalhar. Então, precisa, se você vai usar uma televisão ou celular, que a criança fique conectada, que tenha o controle parental, tá? E qual que é o peso da fiscalização e sanções? Existem penalidades atribuídas no ECA Digital, e o ECA Digital já foi regulamentado. A graduação de penalidades, artigo 35. O nível 1, advertência, prazo de 30 dias para ações corretivas. Nível 2, multa pesada, até 10% de faturamento, tá? Limitado a 50 milhões por infração. E esse valor vai para quem? Vai para o Fundo Nacional para Criança e Adolescente. Esse fundo aqui que fica o recurso para projetos sociais direcionados a crianças e adolescentes. Nível 3, aplicação pelo Poder Judiciário em casos graves. E proibição de exercício, banimento das atividades. Então, você, por exemplo, a rede social, que tiver conivente com isso, a plataforma, ela é sujeita a todas as regras. E uma coisa muito interessante que, por exemplo, a empresa tem filial no Brasil. Ela responde pela matriz estrangeira que cometer esse crime. Aqui eu trouxe alguns artigos, porque a internet é projetada para o futuro. Quando aconteceu esse boom digital, onde as pessoas foi dada a hiperconectividade quando aconteceu a pandemia, a gente não estava, tanto nós não estávamos preparados para isso. Eu não sei se todos recordam nós no meio da pandemia, que a gente tinha acabado de lançar um livro, como é que a gente vai poder para impactar? Nós fizemos live, foram ensinados para os membros da nossa comissão como é que acessava a live, como tinha Instagram. Até a Cris, que não tinha Instagram, agora ela tem Instagram, né? Então, até as pessoas que não tinham Instagram foram tendo, inclusive as pessoas foram tendo acesso às redes digitais, né? Inclusive dos próprios pais. Então, o ECA Digital, ele veio para regulamentar isso. E estão fazendo, porque quando começaram as notificações, no começo de junho, que começou a cair perfil. Então, a lei foi aprovada em agosto, e já em junho já começaram, aqui no Brasil, as plataformas já foram notificadas. E o Brasil, essa lei, que foi o ECA Digital, ele foi um grande avanço na legislação, né? Porque assim, a gente quer que a internet seja um ponto positivo para crianças e adolescentes, que vai fazer parte da vida delas. Não tem como nós falarmos, não, hoje eu vou criar meu filho cheirando florzinha na natureza. Hoje em dia, algumas pessoas talvez consigam isso, mas quem tem que trabalhar e tem que sustentar uma casa, muitas mães, principalmente vulnerabilidade social, não conseguem isso, principalmente mães que têm filhos com necessidades específicas, com alguma deficiência, que é principalmente deficiência intelectual, que às vezes precisa para arrumar uma casa, deixar a criança conectada, porque às vezes não tem acesso à escola, não tem acesso à educação, tudo. Eu tinha até feito uma apresentação com foco nas pessoas neurodivergentes e pessoas com deficiência intelectual. Mas eu acho que nesse momento vale saber o que mudou assim aparentemente, porque os primeiros artigos
do ECA Digital é mais aquela parte de definição, da parte do glossário, e aqui eu tentei trazer o máximo de informações práticas para nós que atuamos que atuamos no direito, né, direito digital, para nós sabermos o que está acontecendo, o que era, o que mudou. Então, eu trouxe esses pontos que o nosso colega vai complementar isso mais especificamente em jogos online, em outras ferramentas, né, porque existem outras ferramentas que crianças e adolescentes têm acesso, o nosso colega Paulo, Dr. Paulo Galvão, vai nos trazer isso. Como eu tinha pouco tempo para falar, até me estendi um pouquinho, eu acredito, que eu tinha 20 minutos, eu me estendi um pouquinho, eu passo a palavra para o Dr. Paulo. Eu tentei resumir o máximo que eu pude, trazendo mecanismos para que nós entendamos o que acontece, né? O que acontecia, o que acontece, e caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu fico à disposição. Então, passo a palavra para o Dr. Paulo. Obrigada. Obrigado, doutora Letícia. Gostei da exposição, tá excelente, muito bem explicado. Eu vou falar aqui sobre a machosfera primeiro e depois sobre os jogos digitais. Deixa eu só compartilhar a tela já. Já está tudo esquematizado. Deixa eu ver aqui, tela. Compartilhar. Tela. Deixa eu ver aqui. Tá vendo a imagem? Tá vendo aqui Os senhores estão vendo? Sim, Tá vendo a Red imagem? Pills. Uhum. E as redes sociais, tá ótimo. Já vou começar já sobre os Red Pill e as redes sociais. Como é que é a classificação dos grupos masculinistas? Elas na internet também é denominada como machosfera, divide-se em diferentes vertentes ideológicas com base em suas visões sobre o papel do homem na sociedade, geralmente em oposição ao feminismo, à emancipação feminina, ao relacionamento com mulheres e também ao isolamento social. Vamos supor as principais grupos de machosferas. Primeiramente, o Red Pill, né? Que é inspirado no filme Matrix, né? Onde é um grupo que afirma ter despertado para uma realidade onde os homens seriam as verdadeiras vítimas de uma sociedade dominada por privilégios femininos. Também foca na venda de cursos, do desenvolvimento pessoal, controle de emoções e técnicas comportamentais para não se deixar manipular por sentimentos de mulheres em relacionamentos. E também como proteger, né, no caso, em relações como casamento, muitas regras como desenvolver um relacionamento com uma mulher, entre outras coisas, né, que não combina com a sociedade contemporânea. Temos também o incel, celibatário, que também é a abreviação de celibatário involuntário. São comunidades compostas por homens que se sentem incapazes de trair parceiras sexuais ou românticas por questões de aparência física ou posição social. Eles têm uma linguagem própria, né? Eles vivem, por exemplo, tem os chamados shads, né? Que são os homens mais bonitos, são os homens sexualmente atraentes. Tem as becks, que são as mulheres comuns, e as stacies. As stacies são as mulheres também sexualmente atraentes, na visão do incel. Agora o próximo, MGTOW. Homens seguindo seu próprio caminho. É uma corrente que defende o afastamento voluntário e completo do relacionamento sérios com mulheres. Também tem um afastamento, não aceita o casamento e gosta de viver seguindo seu próprio caminho. E sustenta que as leis civis servem exclusivamente para unir os homens e proteger as mulheres. Temos os grupos dos homens Sigma. O Sigma é o famoso lobo solitário. Ele rejeita as hierarquias sociais tradicionais e a ideia de macho alfa. Ele segue, é quase igual ao MGTOW, ele segue meio antissocial. A diferença do MGTOW é que o Sigma é antissocial. Ele não aceita viver em grupo e valoriza o isolamento imposto. Tem foco no sucesso financeiro e independência absoluta das dinâmicas sociais. Tem a Black Pill. Black Pill é uma visão pessimista sobre os relacionamentos amorosos e interações sociais. Ela defende que o sucesso social romântico
é determinado pela genética, aparência física, altura e estrutura óssea. Como é feito o recrutamento? Primeiramente, a isca pela vulnerabilidade emocional. São homens que passam por crises emocionais, como fim de relacionamento, às vezes uma rejeição de uma moça que ele gostava, dificuldades financeiras. Aí os criadores de conteúdo usam essas frustrações comuns para gerar identificação, fazendo com que o indivíduo se sinta acolhido, né? Acolhido e suas inseguranças são compreendidas. Criação de uma narrativa de nicho. Os influenciadores introduzem a metáfora desse filme, que eu já citei, né, da Matrix, sugere que os homens vivem enganados pelo sistema social e detêm o monopólio da verdade. Foca na ideia que os homens são verdadeiras vítimas da sociedade contemporânea e que as mulheres possuem privilégios desmedidos. A amplificação pelas por algoritmos das redes sociais. Em vídeos curtos como plataforma do TikTok, Instagram, ou até no YouTube, pelos shorts e também através de reacts, também no YouTube, serve como principal porta de entrada. Um engajamento gerado por discursos que misturam desenvolvimento pessoal com teorias de superioridade masculina faz com que plataformas recomendem organicamente os conteúdos para públicos que vamos dizer, ficam assistindo esses vídeos o tempo todo, né? Aí eles direcionam para grupos fechados, geralmente em grupos de Telegram, WhatsApp e Discord, que servem como câmera de eco. Como já citado pela doutora Letícia, ali é um discurso radicalizado e não tem moderação externa. Também tem os fóruns, como 4chans, né? Que são ambientes anônimos focados na partilha de táticas de comportamento e rejeição às dinâmicas modernas de relacionamento, além de vendas de mentoria, cursos online e imersões pagas promovidas por coaches da masculinidade, que lucram com a promessa de transformar o homem em um macho alfa. A validação interna e radicalização. Dentro dessas comunidades, as condutas de desconfiança, obsessiva e controle em relação às mulheres são normalizadas e validadas. A falta de contato com o mundo real ou com visões contraditórias consolida a mentalidade que o isolamento afetivo são as únicas formas para a proteção do homem moderno. Acho que estou indo muito rápido. Pode Tá ir um tudo pouquinho bem aí? mais devagar, Paulo, porque é muita coisa, muita informação. Tá, acho que estou muito rápido aqui. Tá, agora vamos falar do 4, eu vou mais devagar aqui. Tá bom, obrigada. Tá. No 4, existe já o principal, uma das frentes de pensamento foi feito pelo projeto de lei 896 de 2023, que altera a legislação para equiparar o crime de misoginia ao crime de racismo, tornando a prática inafiançável e imprescritível, com penas previstas de entre 2 a 5 anos de reclusão. Também há outros projetos, como o projeto de lei 1006 de 2006, focado também na compartilhamento de conteúdos masculinistas, pregam inferioridade feminina, tá? Tem também a pressão por regularização e desmonetização das plataformas. Como a misoginia digital convertendo-se em um modelo de negócio lucrativo, o foco de pesquisadores como a Nath Universidade Federal do Rio de Janeiro e de órgãos de controle que está em obrigar redes sociais como YouTube, TikTok e Instagram a mudarem seus algoritmos de recomendação. E campanhas de denúncia em massa buscam retirar o retorno financeiro, ou seja, a desmonetização de coaches e influenciadores que violam os termos de uso ao propagar discursos discriminatórios ou ao incitar violência de gênero. Recentemente, uma decisão no Fórum João Mendes, que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, onde um youtuber um TikTok está masculinista, foi banido do TikTok, ele processou a Database, acho que é o nome da empresa, que processou o TikTok e o banimento foi mantido, tá? Tem mais alguma dúvida? Posso passar? Eu não entendi, Paulo, como é que foi essa história? Você pode repetir, por favor, esse processo? Tá. Tem um processo no Tribunal de Justiça que um criador de conteúdo masculinista processou o TikTok. Foi condenado a ação foi improcedente na primeira instância e confirmado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Depois eu passo para os senhores a decisão. Tá, joia. Obrigada. Nada.
E também eu acho importante cuidar. Só uma dúvida. Quem foi condenado, o TikTok ou a pessoa? Não, foi o TikTok ganhou. O TikTok processou, o influencer que processou o TikTok, a ação foi improcedente. Ele foi banido por conteúdo masculino, por pregar conteúdo masculinista. Tá no 4.3 aqui, né? Especialistas em entidades de direitos humanos apontam que não basta apenas punir, tem que também cuidar dos meninos, né? Tem que ter política de saúde mental, debates sobre masculinidades saudáveis. Escolas, institutos de sociedade civil têm criado projetos pedagógicos voltados ao público jovem, justamente para desmentir teorias conspiratórias propagadas pela machosfera. Também temos a atuação do Ministério Público e do Judiciário. Criadores de conteúdos que ultrapassam a linha de liberdade de expressão e cometem crimes de ameaça e apologia à violência e à calúnia têm sido alvos de inquéritos policiais e processos judiciais. O monitoramento de grupos fechados e fóruns anônimos pelas polícias civis e pelo Ministério Público Federal tem aumentado para identificar e desarticular redes que utilizam a retórica, não só da Red Pill, como o MGTOW, MGCEL, como fachada para a radicalização extremista de jovens. Certo. Essa parte eu já terminei aqui, tá? Que é a parte dos Red Pill, né? Tem mais. Deixa eu só arrumar aqui para tirar do slide. Vou descompartilhar a tela aqui. Achei. Tá tudo certo, né, gente? Tá, tem mais alguma dúvida? Foi muito rápido. Eu fiquei chocada com o coach de masculinidade. Gente, Mas tem muito que ensina Tem como é muito. que você deve ser um macho. gente, é pior do que eu imaginava. Sim, é um negócio. É humor. É um ambiente terrível esse ambiente dos Red Pill. É humor, É, mas não sei se vocês já viram no Netflix, tem uma série espanhola que se chama Machos Alfa. É um grupo de 4 amigos. Se vocês puderem ver, já está acabou na sexta temporada, acho que agora fechou, né? Mas é muito divertido e eles tratam de uma forma bem humorada. Tem 4 sujeitos, cada um com perfis bem distintos, né? Um é tipo um empresário do ramo de mídia, todo, né? Todo assim, que a namorada é uma youtuber, né? Ou uma produtora de conteúdo e coisa assim. O outro é policial de civil e a esposa trabalha em casa. Ou seja, eles são amigos, né? E vão trazendo muito dessas realidades, né? E justamente começa, acho que no primeiro episódio, né, eles falando da machosfera, não sei o quê. Então eles começam indo num curso para se desconstruir da sua masculinidade. é mesmo, né? Exato. Então, ou seja, se vocês puderem, é divertido, né? Mas eu acho que tem muito desses temas que são abordados, né? Que foram trazidos aí por vocês. Que são abordados e são muito sérios, né? Os caras abordam com humor, né? Mas é algo muito sério, né? Você vê que realmente a cooptação de menores, que seja para tirar dinheiro, para abusar sexualmente, né? Para todo tipo de maldade, né? Está acontecendo, né? Pois é. Mas só uma opinião minha, né? Letícia falou assim, todo mundo se uniu, né? Deu as mãos e aprovou o ECA digital, né? Infelizmente, né, o nosso legislativo funciona na pressão. Não sei se vocês recordam, né? Mas o próprio
A própria LGPD, quando é que ela foi aprovada? Depois que deu o escândalo Snowden, do né? Snowden. Exato. Depois, no meio do escândalo do Snowden, virou coisa de jornal nacional, uma discussão, os dados pessoais e não sei o que, aquela Mas é pressão. mesmo. Daí estavam cozinhando 2 anos o projeto. Foram lá e aprovaram, né? E justamente o próprio ECA Digital, né? Que inclusive no começo estavam chamando, eu achei que era um exagero e pararam com isso, né? Não sei se vocês lembram, mas quando começou a discutir, que foi para votação, começaram a falar em lei Felca. Lei Felca, lei Felca. É naquela, nada contra o rapaz, né? É, De é, repente ele pegou o tema no momento certo e coisa assim e acabou dando uma projeção. Mas com na verdade, esse projeto certeza ele, e daí justamente ele impulsionou a Uhum. sociedade, né? Ele criou um frisson, uma preocupação, né? Trouxe isso para o foco de atenção, né? E você vê que daí a lei foi aprovada e a própria NPD, né? A NPD agora criou dentro ou seja, ela tem como missão cuidar de fazer aquelas ah, fiscalizações, né? Que também geram multa e tudo mais das redes sociais. E eles estão criando todo um departamento e acho que, se não me engano, é o primeiro concurso agora que eles estão ah, contratando, né, novos servidores, né? Porque a NPD ela surgiu de servidores deslocados de outras áreas, né, não por concurso. E agora realmente foi aprovado um concurso por causa dessa estruturação que eles estão fazendo para atender o ECA Digital, né? Inclusive, a ECA Digital foi antes mesmo o projeto de lei foi antes do vídeo do Felca, bem antes. Sim, exatamente, mas é que nem eu falei, que nem a LGPD, ela já estava rolando faz tempo, né? Na hora que deu o Uhum. caso Snowden, né, criou aquele burburinho na sociedade, pressão no Congresso, né, foi lá e aprovaram, né? A mesma coisa, né? Tinha o projeto, né, falando do ECA Digital, né? E daí quando o Felca trouxe todo o case que ele montou, né, que ele apresentou, tal, do problema da adultização, né, das crianças e tudo mais, isso daí criou aquela massa crítica, né, disparou né, daí o Congresso se mexeu, né, ele se mexe assim, né, quando tem pressão da sociedade, né, infelizmente, né, não é para o bem de todos e felicidade geral da nação, viu, Letícia? É realmente para garantir o seu voto na próxima eleição, né? Exatamente. E agora, ano Não é? eleitoral, o pessoal vai aproveitar muito disso. Sim, com certeza, né? Então, Bom, Letícia, oi. vou pode falar falar. da. Não, não, que a Letícia quer falar? Como nós estamos no seu Oi? projeto, aqui, ó, ele já sabe o que você faz. Então, ele eu falo, eu tenho que falar alguma coisa? Eu tô Não, aqui não, eu fazendo. perguntei se você queria falar alguma coisa. Não, não, Ah, porque eu tô tá. fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. Tô prestando atenção nisso, tô prestando atenção na casa. Agora eu vou começar o segundo tema, que é jogos digitais, tá bom? Tá bom. Legal. Agora vamos compartilhar a tela inteira. Pronto, agora vai. Jogos digitais. Opa, pronto. Antes eu não me apresentei, né? Sou Paulo Galvão, né? Eu vou me autodescrever, né? Sou branco, cabelos curtos, meio grisalhos, né? Camisa vermelha e também sou meio, né? Agora vamos falar sobre jogos digitais. Como é a classificação dos jogos digitais, dos jogos eletrônicos, né? Existem vários gêneros, né? Cada um de um jeito. Vamos explicar o primeiro, ação e aventura. Tem os jogos de tiro em primeira pessoa, né? Os tais FPS. É a visão, é como se é uma visão de uma pessoa normal. É como eu estou vendo agora no celular, como uma pessoa vê o outro, né? É a visão de primeira pessoa com foco, geralmente, é um jogo de tiro.
Um exemplo desse tipo de jogo é Call of Duty, Counter-Strike, entre o Doom, né? São jogos desse tipo. Tem um chamado tiro em terceira pessoa. A diferença do primeira pessoa para terceira pessoa é que em terceira pessoa você vê o corpo inteiro do personagem. É a visão de terceira pessoa, você vê o corpo inteiro do personagem, mas também tem o mesmo foco em tiros, como é o caso do Gears of War. Os jogos beat 'em up, geralmente é um jogo de luta, mas só que vai com fases, com passagens. Geralmente, como é que eu vou explicar? Não confunda com jogo de luta como Mortal Kombat, né? É um jogo de luta com fases, com isso aí, batendo nas pessoas e vai progredindo a fase até chegar no chefe final. O exemplo é Street of Rage, o jogo Final Fight. Esse tipo de jogo, Beating Up, foi baseado no filme. A base desse tipo de jogo foi no filme Ruas de Fogo, de 1984. Nesse filme tinha um ator, William Dafoe, né, como vilão do filme. O tais jogos de plataforma. Plataforma, o personagem pula entre plataformas e desvia de obstáculos, como inimigos, espinhos, água, entre outros. O exemplo disso é o Super Mario e os jogos do Sonic. Metroidvania. Metroidvania é uma exploração de mapa contínuo, em áreas bloqueadas por habilidades. Como é que funciona o Metroidvania? É um jogo que se passa por um cenário único, né? Como, por exemplo, um castelo, com várias áreas que vai desbloqueando conforme com o progresso, mas se passa em um lugar só. Um exemplo é o Hollow Knight, né, que é o exemplo atual. O termo Metroidvania vem dos jogos Metroid e do Castlevania, mas principalmente o Castlevania Symphony of the Night, de Play 1, de 97. Se o cinema tem um gênero de terror, nos games tem um gênero de survival horror, que é a sobrevivência em ambiente assustador com recursos escassos. O exemplo é Resident Evil, que também foi adaptado para cinemas. Temos o Silent Hill. Vamos aos tais RPGs. RPG de ação é um combate em tempo real com evolução de atributos. E é quase igual uma plataforma, só que é mais longo, né? Vamos dizer assim. O exemplo é o The Witcher. Temos RPG de estilo japonês, que é o JRPG. Esse gênero é muito popular no Japão e só começou, embora surgiu no Ocidente, no Brasil principalmente, no início dos anos 90, com Phantasy Star Master, que foi um dos primeiros jogos traduzidos para português, mas só ganhou popularidade bem depois, com vinda de jogos como Chrono Trigger e Final Fantasy. Geralmente, quando você combate em turnos, você anda pela fase, encontra o inimigo, aí vira um combate por turno. Tem o Final Fantasy e os jogos do Pokémon também é desse estilo. O MMORPG é um mundo massivo online com milhares de jogadores simultâneos. Um exemplo é World of Warcraft. Jogos de estratégia. O RTS, gerenciamento de recursos em tropas em tempo real, que é o StarCraft. TBS, é diferente do JRPG. Embora as decisões de momentos são momentos por turnos, não apenas a luta em si, tá? Essa é a diferença entre o JRPG e o TBS. Jogos MOBA são duas equipes que disputam controle em mapa em arenas. Um bom exemplo é o clássico LoL. Então, LoL temos o Honor of Kings, temos o Mobile Legends, entre outros. E também temos Tower Defense, que é o posicionamento de defesa para impedir o avanço inimigo. Um exemplo é o jogo mobile Plants of Zombies. Há outros gêneros populares também, né? Que é o Battle Royale, que são dezenas de jogadores lutam até restar um. Exemplo é o Fortnite. Jogos de quebra-cabeça, ou puzzles, que são resolução de enigmas e a raciocínio lógico. Temos o Tetris, temos o Candy Crush, temos o... Tem outros jogos entre outros jogos. Jogos casuais e party games. São jogos simples voltados para festas ou sessões rápidas, como é o caso do Among Us. E o Sandbox, que é construção e exploração livre em mundos abertos. Então, Minecraft é um exemplo desse tipo de jogo. Tá? Falando sobre os gêneros, agora vamos falar dos meios de monetização.
Vamos falar dos mais leves agora. Temos o Premium, que é o Premium. Ou você compra o jogo na loja, ou compra um jogo numa loja digital. É a compra direta do jogo e você recebe o conteúdo inteiro. Como, por exemplo, em lojas como Steam, né, que você compra a versão digital do jogo, ou com consoles. Jogos free to play. O jogo é totalmente gratuito para baixar. Porém, tem microtransações embutidas para obtenção de itens mais poderosos ou para passar no meio de fases. Ou também no caso de skins, né, que é a famosa roupinha, que é o figurino. Jogos freemium. Combinação de acesso gratuito com recursos de conteúdos avançados bloqueados sob pagamento. Tem jogos também de assinatura. Você paga por mês para ter o acesso ao jogo, a um catálogo comum em MMORPGs e serviços como Xbox Game Pass. Agora vem as mais polêmicas, né? Primeiro, vamos falar de microtransações. Microtransações são compras de itens virtuais dentro do ecossistema do jogo, subdividido em cosméticos e utilitários. DLCs e expansões. Pacotes de conteúdo adicional que expandem a história ou adicionam novas fases após o lançamento inicial. Publicidade. Voltando aqui, eu acho que estou indo muito rápido, perdão. Agora vamos falar sobre estratégia de receita interna. Agora sim, microtransações. Compra de itens virtuais dentro do ecossistema do jogo, subdividido em cosméticos ou utilitários. Os tais DLCs ou expansões. São pacotes de conteúdo adicional que expandem a história ou adicionam novas fases após o lançamento inicial. Ou seja, eu lanço o jogo, mas está faltando alguma coisa. Aí lanço a expansão do dele. Publicidade. Esse é uma coisa que os jogadores menos gostam, né? Mas são anúncios que têm jogos gratuitos, geralmente jogos mobile. Tem muito anúncio. Às vezes você passa de fase e vem um anúncio. Você compra o item e vem um outro anúncio. Aí você tem que assistir um anúncio para conseguir o item para passar de fase. É por aí. Agora sim, os polêmicos, né? Que é os tais multiboxes, né? Primeiramente, os jogos gacha. Os gachas são inspirados em máquinas japonesas com cápsulas de brinquedos colecionáveis. São chamados gachapon. Eles têm foco em obter personagens inteiros, armas raras ou heróis específicos para a sua equipe. Geralmente heróis de alta raridade, encontrados em jogos gratuitos, onde dita a progressão e a história, cujos passes de batalha podem ser divididos também por dinheiro virtual ou dinheiro real. Um exemplo de jogo gacha muito famoso é o Genshin Impact. Mas tem outros jogos, como por exemplo, Pokémon TCG Card, temos o como é que fala? Honkai Star Rail, Wanted Waves e também os loot boxes. Tem inspiração em pacotes de cartas colecionáveis, a inspiração dos loot boxes, mas são caixas de recompensas onde obtém itens consumíveis como armas, skins visuais ou equipamentos para personagens que já possuem. Ele é inserido como recurso extra em jogos que já são pagos ou competitivos. Ou seja, às vezes a pessoa compra o jogo e para conseguir alguma coisa específica precisa pagar uma loot box, né, para conseguir o item, né? E isso é muito criticado no meio gamer. Uma medida muito predatória, vamos dizer assim, né? Encontrar também jogos competitivos como Counter-Strike, League of Legends. E uma observação: gacha e loot box perante a ECA digital é a mesma coisa, conforme o artigo 2º do inciso 4. E são vedadas para menores de 18 anos o acesso a esse tipo de jogos, conforme o artigo 20 da mesma lei. Agora vamos falar da proteção ao jogador. Em jogos online, a pessoa está, dependendo do comportamento, ela está sujeita a um banimento. Porém, as empresas não podem banir contas de forma arbitrária ou sem direito à defesa. Era preciso mostrar para o jogador banido o motivo do seu banimento. Certo? Existe a inversão do ônus da prova pelo CDC, inclusive nesse caso. Aplique-se o artigo 6º, inciso 8 do CDC. A desenvolvedora deve apresentar provas concretas da infração, como, por exemplo, de hack, né, trapaça, ou conduta tóxica, como mau comportamento. Aí, se o banimento foi injusto, ele pode exigir o desbloqueio imediato e a restituição dos valores invertidos na conta e também ingressar com ação de danos morais. Paulo, Em caso de Oi. Paulo, deixa eu só fazer uma pergunta. Eles ficam monitorando para fazer esse banimento? Como é que funciona, você sabe?
O banimento geralmente é feito por denúncia. Ah, A denúncia, pessoa tá. denuncia, aí a empresa tem que banir, né? Alguns Uhum, casos pode ser vigia também. E não descarta casos de vigilância por parte da tá. plataforma, né? Uhum, Mas em regra é quando o outro jogador denuncia. denuncia a Uhum, conduta do agressor, entendi. Tá joia. tá? Obrigada. No caso de compra de jogos digitais, né? Temos o direito de arrependimento. Compra feita pela internet de jogos digitais, existe o prazo de 7 dias de arrependimento. No entanto, se você jogar o jogo por todo esse tempo, ou se você fechar o jogo, hum, se você fechar o jogo, a plataforma pode recusar, porque você utilizou totalmente o jogo. Então não cabe direito de arrependimento nesse caso. Próximo. No caso também do transparência obrigatória, no caso de jogos de gacha e loot box. O fornecedor do jogo deve divulgar de maneira clara, ostensiva e prévia todas as porcentagens e taxas exatas de probabilidade para a obtenção de cada ente contido no sistema de sorteio, cada personagem, tá? O número de giros para conquistar o personagem, né? E no caso de jogos gacha, por exemplo, o jogador pode recorrer a moedas virtuais obtidas tanto em missões, quests do jogo, como em eventos fornecidos pelo jogo. No gacha, por exemplo, tem eventos a cada 42 dias tem eventos e novos personagens, novas armas. Nesse e as missões do jogo também obtêm moedas virtuais, sem a necessidade de utilizar, é uma alternativa para não utilizar dinheiro físico. Lógico que, se você pagar, você consegue desenvolver mais rápido. Tem, né, esse lado negativo. E outra coisa também, que é uma coisa predatória encontrada nos jogos gacha. Conforme vai lançando novos personagens, os antigos vão se tornando obsoletos. Vão se tornar. E conforme o jogo vai progredindo, os antigos personagens não vão servir para nada para prosseguir do jogo. Você tem que pegar novos personagens. O nome desse fenômeno chama-se Power Creep, que é quando o personagem torna-se ultrapassado. Existe isso aí obrigando você a pegar o personagem novo. Então, para jogar esse tipo de jogo existe controle emocional, né? E a empresa responsável tem que informar com clareza quantos dias é necessário para a obtenção dos personagens com alta raridade, também chamado de pitch, e o tempo que será disponibilizado para que o jogador faça o planejamento e evite gastos desnecessários. A empresa faz isso porque é boazinha? Não, porque além da obrigação do CDC, muitos países desses jogos também obrigam a esse tipo de informação, certo? E geralmente, para conquistar um personagem, leva 90 tiros. E tem dois tipos de banners, né? Temos o banner permanente e o banner temporário. Aí, e nesses 90 giros, tem na medida de 50 a 50. Você vai ter um giro, você vai pegar um personagem do banner temporário e um personagem do banner permanente. Caso você pegue o personagem do banner permanente, nos próximos 90 dias, o do banner temporário é garantido. Esse sistema é chamado de pitch, ou também chamado de garantido. Tá? Agora vamos falar de outro assunto também que está causando polêmica recentemente, que é o caso de encerramento de servidores. Quando a pessoa compra o jogo digital, ela não está comprando o jogo. Não é simplesmente comprar o jogo e baixar no seu computador, no seu console. Você compra uma licença, você baixa perante a plataforma, e se a plataforma quiser fechar o jogo, a bel prazer, ela fecha. Tá? E você não tem direito à restituição. Então, a solução total de jogos digitais, que depende de servidores, que é chamado de Killing Games, é alvo de forte debate por conta disso. Não é à toa que recentemente teve uma discussão entre a PlayStation, ela tentou, a partir de janeiro de 2028, ela quer encerrar a venda de mídia física, né? Isso está causando um mau burburinho entre os gamers, né? Que, que o jogo digital justamente está comprando a licença, não está comprando o jogo. Praticamente você não é dono do jogo, mesmo pagando por ele. E mantendo só a loja digital, a plataforma, no caso o PlayStation, estabelece o preço que ela quer, que ela bem entende. Então, por causa desse forte debate, existe um projeto de lei chamado 3612 de 2026, que é inspirado na campanha internacional europeia, né? Stop Killing Games. Esse projeto de lei foi apresentado pela deputada Jandira Fegali, foi apresentado recentemente.
ela obriga as distribuidoras a fornecerem ferramentas que mantêm os títulos jogados mesmo após o encerramento do suporte oficial, mesmo o encerramento dos servidores, certo? Bom, por hoje é só. Tem mais alguma dúvida? Vou fechar aqui. Tem mais alguma dúvida? Eu acho que foi muito rápido, né? Não, foi ótimo. Parabéns, viu, Paulo? Parabéns, Obrigado. Letícia. Nossa, esse é um universo à parte aí. Eu não imaginava que É, tinha tanto problema, né? sim, É É o mundo inacreditável. paralelo. É o mundo paralelo. É um mundo paralelo. exato. Exatamente, exatamente, né? Eu só tenho uma pergunta para o Paulo. Essa questão, vamos supor, eu compro uma licença hoje, amanhã eles encerram? Eu não tenho direito a nada? É isso? Vamos supor, comprei, Exatamente. nem joguei. É Às assim? vezes pode acontecer. Pode acontecer. Que No lindo. mínimo nos termos de uso, nas letras miúdas, Exato, tem as deve letras miúdas. permitir que eles façam isso, né? Só que Nossa. justamente não é razoável, né? A gente está falando de games, né? Mas o Elon Musk estava gamificando os carros, né? Dele. Uhum. Porque justamente você comprava o carro, mas queria direção autônoma, nível X, você tinha que pagar um tanto. Nível Y, né, mais automática ainda, você tinha que pagar um tanto. Né? Você queria que o banco aquecesse, daí você tinha que pagar. Né? Tinha tudo no carro, mas você tinha que fazer várias assinaturas para os serviços funcionarem no carro, porque o carro é todo monitorado à distância e eles ligam e desligam as facilidades a hora que querem. Uhum. Uma beleza, né? É. Nossa, que absurdo. Se com jogo já é um absurdo, imagine com isso, né? Ou É. seja, você compra o carro da Tesla, mas ele não é seu, né? Porque você não controla. Né? A Tesla entra e pode mexer nas características do carro e tudo mais. Né? Então, complicado isso daí também. Eu tenho uma pergunta para a Letícia. Eu vi um caso, uma mãe me contou que a filha, menor de idade, criou perfil falso. Como é que, assim, tem um monte de controle, tem como garantir isso? Não, né? Ela vai lá, mente a idade. Eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, como pode? Não. Hoje em dia, por exemplo, essas plataformas de Roblox, você precisa mesmo ter idade. Ele vai perguntar para você. E eles fazem isso. A minha sobrinha tentou, ela criou, mas eles pegam e te bloqueiam. Se eles identificam, eles conseguem identificar. Eles fazem inteligências artificiais que fazem com que você identifique. E o que acontece? Qual que é a punição? Eles derrubam. Eles derrubam. Mas eles Simplesmente eles checam, derrubam. então. Eles fazem É, isso. eles fazem essa checagem. Por exemplo, você vai criar agora o Instagram. Eu não sei se vocês acompanharam, eu não li ainda como estão as regras. Mas eu sei que tem um controle parental que explica para os pais como é que faz o perfil, como é que organiza. Por exemplo, no TikTok, depois que aconteceu isso com a minha sobrinha, que ela abriu uma live, 10 anos, ela abriu uma live. Minha irmã só descobriu porque os amigos da minha irmã viram a live da minha sobrinha, 10 anos. Ela é impossível, ela tem 10 anos. Ela tem altas habilidades, mas ela detesta matemática, mas assim, para algumas coisas, ela faz coisas que até Deus duvida. A mãe dela não sabe mexer no TikTok, ela sabe. E no TikTok, a hora que a criança cria uma conta, o pai vai saber, você pega e vincula. Ela criou o perfil, o pai vai lá e vincula. E é você olhar o dispositivo, você ficar fuçando o dispositivo, abrir qual que é a sua senha mesmo. Até 16 anos, você vai me dar a sua senha, sim. Você vai me dar a sua senha, senão eu te derrubo. Simples. No Né? Discord, por Parece que exemplo. o pessoal Pode parece que falar. tem medo dos Enzos e das Valentina hoje em dia, que o pessoal fala brincando, né? Não, no Discord, por exemplo, eu tive que tirar selfie para entrar no Discord. Muito Tive que tirar bem, selfie. excelente. O TikTok você até consegue criar conta, mas se o pai for lá e apertar esse botão de controle parental, você consegue. Eu não fiz isso porque ele mandava SMS para o meu celular. Eu tentei mandar para outro celular que não fosse o meu, ele não deixou.
seu Mas você viu celular. que tinha umas crianças que estavam pondo barba e bigode falso para tentar burlar o Ah, sistema, né? Não, mas não consegue, porque o IA pega. O IA tá pegando. Os algoritmos agora, eles estão usando IA, eles pegam tudo. Mas no Eles começo pegam eu sei que tudo. teve história de criança, né? Botava bigode, barba falsa. né? Eu tenho uma cliente que a filha dela, ela nem monetiza, ela faz parceria com lojas, né? E a filha dela só aparece assim, vestindo as roupas, mas quem faz o conteúdo é ela, grava lá. Ela teve que pedir autorização judicial. Tô terminando a peça dela, por quê? Porque o que aconteceu? Saiu uma normativa 26 de junho, uma portaria. Eu nem acabei de ler essa portaria, porque eu estou preparando a peça, acabei de ver essa portaria. É uma resolução do CNJ explicando sobre isso. E não adianta eu fazer uma peça sem colocar tudo. Então, sai 26 de junho. Acabei de ver que saiu. Estava de férias, eu nem vi que saiu isso. Então, você tem que estar atento a tudo que está acontecendo. Né? E assim, a gente fala sobre parentalidade hoje em dia, tem que ter controle parental em relação à criança. Não dá para deixar. Você não deixava uma criança na rua, por que você deixa uma criança na internet? É mais ou menos nesse sentido. E acho que a Vanessa fez uma pergunta. Cadê a Vanessa? No Instagram, para obter o seu azul, então, para você obter o seu azul, ele vai verificar se você é maior de idade, né? Nem se usa, né? Você não usa mais menor e maior, é criança e adolescente. Usar menor é demodê hoje, né? Se fala criança e adolescente, mas ninguém entende, então eu falo menor mesmo. E para você obter o seu azul, ele vai verificar e depois você vai. É cringe, igual a Vanessa está falando. Ele vai verificar a sua idade e vai pedir o seu cartão de crédito. E um cartão recorrente vinculado à Apple Pay ou Play Store. ao Play Store, né? Então ele verifica tudo isso. E assim, por exemplo, ele vai fazendo todas as verificações. Outro dia, acho que eu esqueci de fazer um negócio, ele me deu uma notificação para que eu regularizasse e ele derruba também. E o seu azul não te dá nada. E agora o Instagram, não sei se vocês viram, que tem uma nova versão que foi lançada, uma versão beta, para alguns perfis que é pago. Então, por exemplo, se eu quiser mais coisas do Instagram, eu vou pagar, além dessa assinatura. Essa assinatura no Instagram é R$ 53,90. Se você colocar o Facebook junto, é R$ 89,90. Mas não são todas as contas que estão autorizadas. Até o WhatsApp tem a versão paga agora. Não, mas eles não liberaram para todos os perfis. Olha, Eu já tentei pegar. há 7 O anos WhatsApp atrás eu fiz uma previsão. Não, para mim liberou. Há 7 Pra você anos liberou? atrás eu fiz uma É que previsão. eu também sou testador beta do WhatsApp, né? O WhatsApp, eu tenho três celulares, 3 números, né? Ele só liberou para um número meu, que eu não quero. Eu quero no meu número, Letícia. Profissional, ele não liberou. Nos meus outros 2 números, que é o meu pessoal e o meu do Crianças Especiais, ele liberou. Mas eu não quero no meu. Ah. Isila tá com uma dúvida, por favor? Oi, gente. Então, Letícia, quanto à questão de alvará para autorização de uso, né, de imagem, enfim, é uma dúvida até pertinente, que ela é bem contextualizada com uma questão que chegou para mim recente. Então, assim, influencer, né, adolescente. Então, chegou para o jurídico, o que que a gente precisa, como que a gente ajudaria os pais, né, desse adolescente a conseguir o alvará? E qual que era o tempo que, em média, duraria para o juiz expedir esse alvará e os critérios Depende, necessários para. Aí minha depende, dúvida é foi a porque a seguinte, gente. porque assim, é uma campanha que vai durar muito tempo, então a gente vai fechar o contrato com ele internamente, mas para a gente fechar esse contrato internamente, a gente precisa da expedição do alvará, que é o que a gente falou, não adianta fechar o Sim. contrato se depois a gente for derrubado pelo Instagram, pelo YouTube, onde a campanha foi veiculada. Mas eu fiquei com dúvida em relação a um ponto. Porque, assim, na minha cabeça, o pedido da autorização judicial, ele seria enfim, por uma campanha, enfim, que englobe vários atos. Mas em algum ponto aí que você disse, que foi onde eu passiva, se tem que ser por ato. Então, digamos assim, uma publicação no Instagram, eu tenho que ter Não, por exemplo, você vai fazer um contrato de prestação de serviço. Você é uma empresa, você vai fazer um contrato. A campanha vai ser vinculada, por exemplo,
de setembro a dezembro. Isso vai estar Tá. dentro do seu... Você vai pedir a Do autorização pedido. judicial para veicular o programa, ele vai ser monetizado, por isso você vai ter que deixar tudo pormenorizado, você vai ter que pré-questionar tudo isso, e daí você se protege como empresa, e ele vai ter cópia disso para proteger o perfil dele, ok? Mas o que acontece? Tem uma influencer, a sua empresa está protegida. Em relação à sua campanha, está protegido. Então, você tem que vincular dentro do seu contrato, enquanto empresa, você não pode esquecer de colocar que ele vai ter que ter um alvará também, que ele vai ter que apresentar para você, que ele tem alvará para trabalhar com redes sociais. São dois tipos de Beleza. alvará. Agora o É o ponto alvará da foi que empresa e o alvará do influencer. O influencer ele vai ter que pedir um alvará para poder trabalhar. Por quê? Porque ele vai monetizar a parceria com a sua empresa, ok? sim. Então, Sim. você, enquanto empresa, se você entra com um alvará, normalmente, jurisdição voluntária é rápido, né? Porque vai ser ouvido no Ministério Público, depende, Pois como eu vou é, falar para pensei você, nisso, intimação ao depende da Ministério cidade. Público. Você vai ter que São pedir, Paulo. você tem que- mas aqui em São Paulo é muito rápido. O MP se manifesta muito rápido. Quando você fala, você aciona o princípio da prioridade do melhor interesse da criança, que a criança está. E você tem que fazer uma série de cuidados quando você vai fazer esse contrato. Que a publicidade não pode ser gravada durante a noite, que 20% do valor direcionado vai ser direcionado para uma poupança para criança, para você conseguir esse tipo de alvará, você tem que ter uma série de cuidados, não é só você fazer um alvará. O ponto foi, eles tiraram o jurídico da frente, e assim, acho que foi bem interessante para que a gente não fizesse esse pedido, mas para que orientasse os pais a fazer o pedido. Agora, minha dúvida, Tem a empresa ter precisa dois. também os próprios pais solicitarem, né, essa autorização por meio dessa expedição desse alvará. Já é o suficiente para a gente fechar o contrato? Ou a gente também, como empresa, também teria que ter essa autorização Tem mediante que o ir nosso para próprio. campanha específica. Tem que ter para campanha específica. Mas se Porque, por eles fizerem exemplo, como pais, já constando o pedido expresso não, dessa campanha específica. são duas coisas diferentes, tá? Uma Entendi. é isso que está dando confusão. Uma é o influencer que tem que ter autorização para, por ser menor de idade, publicar nas redes sociais. Então, o influencer vai ter que pedir, normalmente essa autorização é dada por 1 ano, ok? Para ele poder trabalhar nas redes sociais. O influencer pede. E quando tiver campanha, por exemplo, você vai contratar um influencer. O influencer, você tem essa autorização? E você vai perguntar, porque que adianta? Você pede para sua campanha específica e não tem, ele faz outras campanhas sem autorização, derruba o perfil, você vai fazer, você perdeu, você tem que tomar cuidado disso no seu contrato, você tem que colocar alguma condicional que ele tem que ter essa autorização judicial, e se cair o perfil, vai ter algum tipo de multa. Entendeu? Não, o meu Porque ponto era mais com relação, nem muito ao contrato, mas com relação ao pedido de autorização, por quem que ele Então, precisa ser prazo para enfim, que normalmente costuma ser deferido, até porque envolve o Ministério Público. Então, eu estou Enfim, fazendo o meu primeiro e eu estou fazendo para Campo Grande. Entendeu? é diferente, Eu tô montando o meu primeiro para Campo Grande. O CNJ saiu essa normativa, depois se você quiser eu te passo, desse parecer, né? Que como vai funcionar, ele deixa bem claro que são 2 tipos de autorização, porque aparentemente parece que é um tipo de autorização, coisa, né? Não, a autorização para criança atuar em rede social, porque eles monetizam também os perfis, né? Então, eles fazem não só parceria com a sua empresa, eles fazem parceria, por exemplo, essa minha cliente, ela vende, ela tem a maior parte dela, dos conteúdos dela, são informativos, educativos, como é que eu vou falar? Para tirar essa crença que criança com síndrome de Down não serve para nada, tal, para tirar esse estigma, né? Esse estigma. Então, ela faz esse conteúdo, então ela monetiza, então ela ganha de outras fontes. Então, por exemplo, ela vai vender o conteúdo dela que ela mesma cria. Eu tenho autorização judicial para fazer a comercialização desse produto, de comercializar as coisas na rede social. Então, o influencer vai ter que ter uma autorização que dura mais ou menos 1 ano, e quando ele fechar com uma empresa, ele vai ter, por exemplo, a Globo vai gravar uma novela, vai manter a legislação antigamente.
ela vai ser, por analogia, utilizada a legislação de antigamente. Que, por exemplo, para você fazer uma novela, você precisa de autorização judicial. Uhum. Para você fazer uma campanha publicitária, você precisa de autorização judicial. Por quê? Porque envolve criança, envolve monetização. E, normalmente, os juízes destacam 20% tem que ter uma poupança com o nome dessa criança, e 20% desse valor tem que ser depositado, que a criança, quando ela for tornar-se adulta, esse valor é garantido para ela, para evitar aquele caso que igual aconteceu com a Maísa não, com a Larissa Manoela. Os pais dilapidaram o patrimônio dela e não queriam dar dinheiro para ela, entendeu? Então, tem que ter uma série de cuidados. Por exemplo, não pode ter trabalho insalubre, a criança e adolescente tem que topar mesmo fazer isso, ela não pode ser exposta a uma situação vexatória. Então, a foto de biquíni, a foto, tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, você vai fazer uma propaganda de um medicamento, a criança, você não vai poder pôr a criança vomitando, a criança passando mal. Então, você tem que receber, você tem que cumprir algumas regras que são da legislação anterior, que é a legislação de trabalhos artísticos. Porque, apesar de ser uma campanha publicitária, por analogia, a legislação é equiparada, por você precisa de autorização judicial, entendeu? Ah, não é novela, não é... Não, mas não é teatro, não é isso, mas você precisa da autorização, né? Obrigada. Eu não sei quantos colegas estão cobrando, eu já vi, teve a cobrança desses alvarás, dependendo, de 2 a 4 mil, está sendo cobrado. Não está na tabela? Não, porque é uma coisa muito nova. Entendi. Entendeu? Porque às vezes o pai precisa dos 2 tipos de autorização. São 2 ações. É jurisdição voluntária? É tranquilo. Eu não caio mais nessa. Como é jurisdição cultural, jurisdição voluntária, é tranquilo. Toda vez que você fala é tranquilo, vem um BO do Ministério Público. Então, se a tabela da ordem está falando X, você cobra aquilo, porque depois você se arrepende. O que eu faço é assim, você não tem grana? Então tá, vamos lá, 10 parcelas, 24 parcelas, estou fazendo assim. Vamos lá, vamos fazer em parcela. Eu aumento a parcela, enquanto às vezes você quiser. Mas diminuir o valor da ordem não dá, porque depois, é só uma dica que eu vou dar, porque eu já quebrei a cabeça com isso. Tadinho, é uma criança, tadinho. Daí dá um BO, você fica com o tadinho durante 4, 5 anos num processo, que era uma coisa simples. Por exemplo, eu fiquei com alvará de venda de carro de criança e adolescente com deficiência, normalmente sai no mesmo dia. Eu demorei 8 meses e nada era simples, eu precisei despachar com o Ministério Público na primeira instância, eu precisei despachar com o Ministério Público na segunda instância, eu precisei brigar com o juiz na primeira instância, eu precisei apelar. Processo de jurisdição voluntária. Então, a gente tem que ter muito cuidado e fazer as coisas assim, bem... E assim, despacha. Porque às vezes eles não entendem. Né? E vai ser processado na vara da infância e da juventude, né? Esses pedidos de alvará, mas às vezes você fala, gente, o que essa pessoa está fazendo aí? O que essa pessoa está fazendo aí? Né? Então, Complicado. Não, mas, por exemplo, o que você ia pedir para o seu cliente? Só um alvará. Você só entrar com alvará. Daí, por exemplo, é uma coisa muito nova. Você pede só alvará para trabalhar na sua campanha de publicidade, ok? Ok. Daí ele não tem alvará para trabalhar em redes sociais. Vai puxando uma coisa na outra, né? Cai Tem que fazer o formulário antes de fazer orçamento dos Não honorários. tem, eu fiz isso, né? Para poder criar, tudo bem que eu usei IA, mas daí a IA, não, isso aqui não cabe. Daí eu fui pegando a legislação toda. Não, fora que eu botei na IA, eu dava risada com a minha equipe, né? Eu falava assim, gente, o que é esse estatuto? Não, o que era? Estatuto do artista infantil. Eu falei, gente, não existe isso. Daí eu botava no Google, aparecia, não, existe o estatuto do autismo, não artista. Não, tá falando que essa lei, daí você ia ler, era uma lei de reforma agrária que o ChatGPT inventou o estatuto do artista infantil como uma lei de reforma agrária. Então, gente, tem que tomar bastante cuidado com essas IAs. Né? Muito Obrigada, viu, Letícia? Foi ótimo. Daí deixa eu passar para o grupo, né, a resolução. Eu acho que a gente comeu a resolução. Beleza. Mais alguma dúvida? Acho que não, né?
Esse Boa noite, desenho gente. Eu vou digital é ter que muito novo. deixar a câmera fechada porque o meu sinal tá fraco e a bateria mais fraca ainda, porque eu tô com o celular. Mas olha, realmente é um mundo à parte, uma realidade que a gente vai ter que enfrentar agora, porque está aí, né? Essas crianças vão crescer. E aí, como é que nós vamos lidar com, por exemplo, nos jogos, os bens adquiridos? Eu lembro até que numa reunião, acho que o ano passado, ou retrasado, alguém falou assim: meu marido vendeu a arma que ele conseguiu por R$ 3.000. Eu falei assim, nossa, ele conseguiu vender a arma no jogo para alguém. Então, eu lembro assim, quer dizer, tem uma monetarização, um comércio também em cima disso. E Sim, sim, exatamente. aí depois você fala assim, e quem vai herdar? Vamos supor, né? Faleci, eu era um jogador, né? Muito ativo e tinha vários bens. E aí, vou ter acesso, eu vou deixar, né, aquele Por exemplo, testamento, por É, eu ia eu vou exemplo, citar justamente. por exemplo, a minha página, né, no Facebook, a Crianças Especiais, nós temos 3 milhões de seguidores. Eu não sei se vocês sabem, acho que eu já cheguei a comentar aqui, que as páginas são vendidas, agora nem tanto, porque agora está com pouco alcance, esses IA tudo, mas as páginas, a minha página já chegaram a oferecer 30 mil por ela. Então, determinadas páginas e perfis, elas são monetizadas. Inclusive, eu comprei a outro Crianças Especiais de um cara só para garantir o nome, eu comprei, acho que eu paguei R$ 300. As páginas, e assim, o pessoal, mas é contrato de compra e venda. Não, é contrato de cessão de direitos, não é contrato de compra e venda. Porque você não compra e vende nada, você cede direito, né? Inclusive, foi um grande questionamento na comunidade de venda dessas coisas. Porque, gente, existe um comércio paralelo que vocês nem imaginam. De Instagram, de TikTok, se tem alcance, se não tem alcance. Tem gente que, por exemplo, é especialista em criar página e Instagram e Facebook e TikTok e vender para outras pessoas com bastante seguidor. Daí você compra, daí o cara usou não sei o que, por exemplo. Tinha um cara que eu comprei uma página dele, na época acho que eu paguei 400 ou 500 reais. Era Diversão Nostálgica o nome dela, que eu queria trabalhar com nostalgia, né? O cara colocava todo dia filmes antigos, desenhos antigos. E daí ele criou um público que era para filmes antigos. Daí todo dia o pessoal me xingava porque eu estava colocando coisa totalmente diferente. Entendeu? Existe um mundo paralelo. Existe um mundo paralelo. E é quantificado e já tem valores sobre isso. Né? e aí a gente fica pensando como é que a gente vai resolver, como disse a nossa colega, como é que eu vou resolver um problema para transformar em judicial, né? Como é que eu resolvo esse problema com todo o conhecimento que eu tenho? Como você falou, não, você vai ter que ir para o Ministério Público, são duas coisas diferentes. Então, você tem que imaginar tudo isso. E como é que você vai fazer? Você tem que estar por dentro, como você falou. A resolução eu tenho que saber já. Eu tenho que Eu vou, saber eu já. vou, ó, eu vou dar uma dica de ouro para vocês nesse assunto. A dica não é você entrar no Code para pedir para que ele faça a revisão técnica da sua peça. Não é para você entrar no chat GPT e pedir para que ele faça isso. É pedir para que ele busque base legal. E nem o Code, nem o chat GPT achou metade das bases legais que eu achei no LM Notebook. O LM Notebook e depois eu faço uma outra verificação no Perflex, como é que é? É perplexo. Perplexo. Então, Mas hoje você vê, em dia eu falo que você tem assim, que estar assessorada de quantos algoritmos tem que estar eu, eu, assessorando eu você? testo, eu testo cada coisa que eu vou colocar no processo judicial que eu uso IA, e eu testo em 5 ferramentas diferentes. Porque não dá, porque você vai achando coisas que você não acha numa na outra. Essa portaria, essa resolução do CNJ, eu achei no LM Notebook. Quando eu pedi para ele fazer um mapa mental dos marcos legais.
Então, você percebe que hoje o advogado ele tem que conhecer muita coisa. É pior do que um jogo de xadrez. Porque um jogo de xadrez, você sabe o tabuleiro, sabe o movimento das peças e sabe prever qual o movimento que é possível dentro do que o outro está mostrando para você. Mas hoje, com a enormidade de coisas acontecendo, ou seja, esse das redes sociais, mais os jogos, mais o menor envolvido, é um mundo que tem muita regra para a gente absorver. E como você faz, né? Tem que pegar vários algoritmos, várias inteligências para resolver o problema. E a Você não gente resolve. aqui trabalhou com código velho, oh meu Deus, agora eu já dedurei. A gente que trabalhou com o código velho é um negócio que, sabe, deixa a gente assim, parado. Como é que eu vou resolver Não, isso? não, e assim, o que está causando um grande estresse, porque todo dia que eu tô atrás de milhares de pessoas. Eu não sei se vocês fizeram isso, já fizeram isso. Peguei uma contestação para fazer a réplica, né? Meu, o Claude fez uma réplica perfeita. Claro que tinha umas citações legais que eu precisei. A réplica foi perfeita. Assim, a parte de fundamentação, de a parte de jurisprudência é péssima, mas a parte de fundamentação é animal. E, por exemplo, tenho agora uma inteligência que me apresentaram que chama Juris IA, que é fantástico. Ele pega, ele rastreia todas as jurisprudências por tribunal para você colocar no processo. Mas custa R$ 230, essa eu ainda não adquiri. Então, isso está causando para nós que somos operadores de direito, está causando um estresse absurdo. Porque vão falando assim para mim, não vai precisar mais de advogado. Vai, porque se você lê uma peça, a do Claude sai bonitinha, ok, mas a jurisprudência sai errada, ele coloca a jurisprudência de outro tribunal, ele coloca a jurisprudência tipo esse que era numa legislação agrária. Se você não tiver uma noção básica daquilo que está sendo de direito, você não consegue operar o IA. E se você não tiver IA, dificilmente você vai estar atualizado no direito. Então, tá muito difícil para nós, operadores do direito. Tem que estudar bastante, por isso que a gente está aqui. Né? Não, eu estou fazendo um curso de IA, focado em documento mestre e para você operar prompts para você fazer só landing page. Falei, cara, eu sou advogada, eu não sei fazer landing page, mas agora eu preciso fazer uma landing page. Olha Daí só. eu fui operar o menos, aquele da Meta, né? Não, é absurdo o que ele fez. Depois que alguém tiver curiosidade, olha minha página no Instagram, o site que ele fez para mim. Eu nunca, em sã consciência, faria, porque eu sou brega, eu não sei fazer aquelas coisas. Ele fez uma punch agora e eu preciso colocar os links. Sei colocar? Não sei. Agora eu preciso mapear ele no meu domínio. Consigo fazer? Não consigo. Hoje em dia você tem que saber um monte de coisa. E é assim, vamos encerrando, né? Olha, parabéns. Parabéns ao para Paulo, vocês. Parabéns, Obrigado. Letícia. Parabéns também à nossa comissão, que teve a ideia de colocar a Letícia para falar do ECA Digital. Eu tava sumida, né? Eu tava sumida. Né? Eu entrava sem câmera, quietinha. Não é, gente. Eu tô fazendo mestrado esse ano, tá muito difícil. Tá muito difícil. Mas obrigada aí por dedicar o tempo, né? Você e o Paulo, que foi muito interessante. Eu não sabia nem metade do que vocês falaram, não tinha ideia desse outro mundo aí, né? E a próxima é dia 10 de agosto, Paulo Perkin, você e a Jane. E o tema vai ser online também? Vai ser online também, responsabilidade de plataformas, moderação de conteúdo e regulação, que é o PL 4 de 25. Eu só fiquei curioso como é que cada vez a gente está antecipando. Não era lá pelo dia 20, né, Viviane? Agora a gente está antecipando dia 15, dia 10. Se quiser mudar, tudo bem, não tem problema. Não, que a gente já segunda-feira, não é?
É que a gente deixava lá para o dia 20, só que às vezes quase ultrapassava o mês, entendeu? Né? Tá bem. Acontecia alguma coisa, né? Mas se você Não, quiser mudar, a gente perfeito. muda, não tem problema não. Aí, Não, acho que que tem dá menos de um tempo. mês, né? Aham, não, mas dá tempo. Que Tranquilo. daí daria Ah, para eles jogar para o dia dominam, 17. eles dominam. Os dois são ótimos. Não inventa moda, não. Não faz charminho. Então tá bom. A gente dá Mas conta obrigada, aí. meu gente. Foi ótimo, excelente. Muito bom mesmo. Obrigado, Parabéns. Vi. Parabéns aí aos apresentadores, obrigado aos colegas, né, que vieram prestigiar, participaram. Acho que Vai foi ter a foto do. muito interessante. Pode tirar uma foto, né, Paulo? Agora no Eu final? acho que podemos sim. Se a Adriana conseguir abrir, né? A Cristina, será que você consegue abrir, Cris? Acho que não, hein? Então vamos lá, vamos com nós aqui. Ah, Adriana! Então Ai, vamos lá. Ixi, caiu tudo aqui. Caiu Tá tudo terrível aqui aqui. para mim. Então tá. Então vamos lá. 3, 2, 1, já. Deixa eu ver se eu salvei direitinho aqui. Perfeito. Postada lá a nossa foto. Então tá, pessoal. Agradecemos aí a todos a presença, né, e o trabalho aí dos expositores, né? E nos vemos dia 10 de agosto, é isso, né? Isso, Viviane? isso. Maravilha. Então até Tá lá, bom? gente. Tenha uma boa Até noite. lá. Obrigado. Um abraço. Boa Até mais. noite. Tchau, Boa noite. tchau. Tchau, Ai, boa tchau. noite, gente.